Olá, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero compartilhar com você de mais uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3. Nós meditaremos nesse dia sobre o tema Vivendo em Santidade. Diz assim a palavra de Deus: Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, se é Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vivendo em santidade. Há muita confusão na mente de muita gente sobre o que é ser santo. Há uma confusão, alguns acabam entendendo que santidade é igual perfeição. E isso não é a realidade. Na Bíblia, a ideia de santidade é a ideia de separação, de consagração, de dedicação a Deus. A santidade não é uma opção para o cristão, é uma exigência de um Deus que é santo. Porque se invocamos por Pai aquele que é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. É assim que o apóstolo Pedro nos fala. Deus exige de nós separação das paixões mundanas, que vivamos nesse mundo de forma diferente dos gentios, porque a santificação é uma premissa básica para nos relacionarmos com Deus. Em Hebreus 12, 14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Esta santificação é resultado da obra da salvação. Todo salvo precisa ser santo, separado, consagrado a Deus. E neste capítulo que nós acabamos de ler, Paulo faz um destaque especial no aspecto da santidade. Ele está falando dos desejos sexuais. Nós precisamos possuir o nosso corpo em santificação e honra para Deus. Vivemos em uma sociedade extremamente promíscua que cultua o sexo e possui padrões morais praticamente libertinos, onde tudo é tolerado, nada é censurado, tudo é achado lícito e normal, e muitos acabam sendo contaminados por isso e passam a flexibilizar os seus padrões morais e a conduta que Deus exige de seus servos. Esse é um perigo muito grande que todos nós corremos. Não podemos baratear a graça de Deus. Pelo contrário, precisamos entender que vivendo em um mundo corrupto e adúltero, precisamos revelar essa santidade de Deus em nossas vidas. Uma sexualidade que consagre a Deus, que glorifique a Deus. Uma separação das paixões, porque nós nadamos contra a maré. Nós estamos em um outro curso da história. Trilhamos contra a corrente dos pensamentos mundanos. Vivemos em oposição ao que o mundo pensa. Isso é viver em santidade. É seguir a luz de Deus e não os ditames da sociedade. É por isso que para muitas pessoas que nos conhecem, nós somos caretas, ultrapassados, arcaicos, porque o nosso padrão é a palavra de Deus e é ela que nos santifica a cada dia, é ela que nos purifica. Jesus, na chamada oração sacerdotal, em João 17, verso 17, nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo nos santifica a cada dia. Salmo 119, o salmista nos diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Você tem vivido em santidade com Deus? Tem possuído o seu corpo em santificação e honra? Ou você tem vacilado? Tem trilhado o caminho do pecado? Tem cometido práticas sexuais ilícitas?
Precisamos viver em santidade, porque sem ela não veremos a Deus. Por meio da santidade, nós revelamos a santidade de Deus a este mundo. Por isso que Ele exige de nós esta santificação, esta separação. Isso não quer dizer que nós devemos fugir do mundo e viver no deserto, e viver em algum monastério, como já se pensou no passado. Pelo contrário, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. E precisamos ser santos em meio a toda essa geração corrompida. A luz brilha mais, quanto maior for as trevas, maior é o brilho da luz. E é esse o desejo de Deus. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso estamos no mundo, para revelar que há um Deus santo, para revelar que há padrões de Deus ainda a serem seguidos, para que com nossa vida possamos denunciar profeticamente as práticas imorais ilícitas e todas as práticas que desagradam a Deus. Nós somos chamados por Deus a mostrarmos ao mundo o que é uma vida santa, equilibrada, feliz, que ser santo é estar mais próximo de Deus. Isso nos torna mais alegres, mais felizes, que podemos viver distante do pecado sem que isso provoque tristeza em nós, porque a alegria de Deus é a nossa força e ela continua a nos sustentar, que nós não somos escravos dos nossos instintos, pelo contrário, consagramos os nossos instintos ao nosso Deus, que nos guia e que nos dirige. Precisamos ser santos em toda a vossa maneira de viver. Essa é a vontade de Deus. É a sua? O texto é claro ao dizer: a vontade de Deus é a nossa santificação. Tem sido a sua? Você tem procurado consagrar-se no trono da graça de Deus, buscado a Deus, santificado cada vez mais? Se você tem feito, você está cumprindo o que diz em Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se cada vez mais, porque o Senhor vem sem demora e vai retribuir a cada um conforme a sua obra. Que Deus nos abençoe nesse dia, que nos santifique a cada vez mais no sangue precioso de Jesus Cristo.